introdução alimentar é um assunto que gera uma certa tensão entre as famílias, porque é um momento que normalmente se cria muita expectativa de como vai ser. O que se espera é que seja um momento rápido, fácil, tranquilo e que a criança vai comer tudo que for apresentado em grande quantidade. Mas é aí que muitas famílias se frustram, porque não é bem por aí. Meu nome é Tamara Castilho, eu sou nutricionista materno-infantil e vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Antes de falar sobre a introdução alimentar, é importante lembrar que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança receba o aleitamento materno até o seu 6º mês de vida. Não é necessário que a criança receba nenhum outro alimento antes desse período. O leite materno ele é um alimento de ouro e ele tem todas as vitaminas e nutrientes que o bebê precisa. Então, até o 6º mês de vida, é recomendado que a criança seja alimentada exclusivamente pelo leite materno. Não é necessário nem a inclusão de água, porque o leite também já tem a hidratação correta para a criança. E isso, claro, quando a gente fala de uma criança saudável. Todo caso é preciso ser analisado individualmente. Algumas crianças precisam começar uma introdução alimentar antes desse período. Como eu falei, cada caso é um caso. Mas aleitamento materno é um caso para um outro vídeo. Hoje vamos falar então sobre a introdução alimentar. O início da vida ele é um período de crescimento e desenvolvimento muito rápido para a criança. Então, rapidamente ela já começa a desenvolver a habilidade de receber, mastigar e digerir outros alimentos além do leite materno. Até os 2 anos de idade é a janela mais crítica para a formação do hábito alimentar da criança. Então, é o período que a gente mais precisa oferecer alimentos naturais, feitos em casa, sem adição de açúcares, gorduras. Então, também é recomendado pela OMS que até os 2 anos de idade a criança não receba nenhum tipo de açúcar. Então, é um período que a gente precisa inserir para a criança os alimentos mais naturais possíveis. Como falamos, a partir do 6º mês, é importante que seja iniciada uma introdução alimentar, porque o leite materno, apesar de ele ser ainda muito rico e ele ainda ser o alimento exclusivo que vai oferecer a maior fonte de nutrientes e vitaminas para o bebê, é necessário que seja apresentado outros tipos de alimentos sólidos, para a criança também seja desenvolvida a sua mastigação e as suas habilidades motoras. Então é importante a gente estar inserindo alimentos a partir desse período. Mas vamos lá, é uma introdução. A criança não vai começar a comer tudo em grandes quantidades igual um adulto. Ela vai começar aos pouquinhos. Então é importante a gente respeitar esse período da criança, né? E não existe também um alimento determinado para que seja iniciado essa introdução. O que a gente precisa é iniciar por alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, e a gente vai introduzindo e aumentando essa quantidade e essa variação aos poucos. É totalmente normal que a criança não aceite algum alimento na primeira vez que é apresentado. E aí que a gente precisa ter muita paciência e tranquilidade e apresentar quantas vezes forem necessárias. É importante que a gente varie na textura, na cor, na forma, para que a criança seja apresentada aquele alimento de várias formas diferentes, porque às vezes a gente não gosta do alimento de uma forma que ele é apresentado, mas de uma outra forma, de uma outra textura, a criança tem uma boa aceitação. Então é aí que é importante a gente ter a paciência, a tranquilidade de apresentar várias vezes e entender que a criança pode aceitar de primeira ou ela vai ter que ter outras tentativas para conseguir incluir aquele alimento no seu paladar. A gente não pode esquecer que é a criação do hábito da criança. E essa criação do hábito alimentar, ela já se inicia lá na alimentação da mãe, quando o bebê está no ventre. Então a mãe também precisa ter a inclusão de verduras, legumes e frutas, alimentos mais saudáveis e naturais durante sua gestação, porque o paladar da criança também já está sendo formado ali no ventre. E aí, a partir então dessa introdução, a gente precisa entrar com esses alimentos mais naturais e saudáveis possíveis para que a gente consiga fortalecer esse hábito na criança e que ela consiga manter isso para o seu desenvolvimento da vida. Quando a gente trata da introdução alimentar, existem 3 métodos que podem ser utilizados para que ocorra essa introdução alimentar da melhor forma para a família. Os 3 métodos são o método tradicional, o BLW e o Bliss. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esses 3 métodos. O método tradicional é quando os pais eles optam por eles oferecerem a comida para a criança. E aí, normalmente, o que acontece? Os pais costumam fazer papinhas, sopas, e aí não é muito recomendado. Então, é possível que essa introdução seja feita desse método tradicional, onde os pais ofereçam a comida para a criança, mas o que é importante é que o prato, eles tenham os alimentos todos separados. Então, eu tenho um arroz separado, feijão separado, uma fruta separada, um legume separado, para que a criança possa sentir o sabor e a textura de cada alimento. Então, sim, a gente pode seguir esse método tradicional, onde o pai oferece a comida,
mas é importante que a gente separe esse alimento para que ele sinta todo o sabor e textura. Não é recomendado que a gente liquidifique essa comida, que a gente faça uma papinha de tudo misturado, porque senão a criança ela não consegue sentir o sabor e a textura daquele alimento. Então, o recomendado é que essa comida, essa alimentação, seja feita de forma separada. O outro método que a gente também tem, que também pode ser utilizado, é o BLW, que significa o desmame guiado pelo bebê. Então, é quando a gente oferece o alimento para o bebê em pedaços maiores. E ele pega com a mãozinha, o movimento de pinça, e ele pode fazer a mastigação e a introdução desse alimento sozinho. Esse método, ele dá mais autonomia para a criança, que já tem seus sinais de fome e saciedade bem regulados. Então, uma criança, ela já sabe o limite dela de fome e saciedade. Não é como nós adultos, que a gente monta o nosso prato e a gente vai comendo, a gente repete só se tiver mais gostoso. Às vezes a gente nem tá com fome e repete. Para a criança não é assim. Ela já sabe e ela sabe respeitar os seus sinais de fome e saciedade. Então, se uma criança já está satisfeita, ela não vai comer mais do que ela precisa. Então, a gente consegue dar mais autonomia para a criança e a gente consegue respeitar e manter esses sinais de fome e saciedade por mais tempo. Esse método também exige muita paciência e tranquilidade dos cuidadores. Por quê? A gente precisa respeitar o tempo do bebê. Quando a gente vai pelo método tradicional, que a gente oferece a comida para o bebê, a gente tem o costume de, vai, come mais rápido, olha, aviãozinho, come, e a gente tenta inserir que a criança coma mais rápido. Quando a gente deixa a criança comer sozinha no método BLW, ela vai ter o tempo dela, e muitas vezes pode demorar horas. Então é importante que a gente respeite esse tempo da criança, porque ela não está só comendo, ela está introduzindo aquele alimento, ela está sentindo a textura, o sabor. Isso vai fazer com que ela crie um hábito e uma relação com a comida muito mais saudável. E também é importante estar preparado para a sujeira, porque olha, a sujeira vem. O método Bliss significa introdução de sólidos guiada pelo bebê. Ela tem a mesma ideia do BLW, a ideia é deixar a criança se alimentar sozinha, respeitando sua autonomia, mas ela vem com um foco maior em aumentar a densidade energética e alguns nutrientes, como por exemplo o ferro. O BLW, a gente oferece os alimentos ali para a criança e ela vai tendo sua introdução conforme é a sua fome e saciedade. O Bliss, ele foca mais em alguns alimentos específicos nesse sistema mesmo do BLW. Então, o foco é oferecer alimentos com uma densidade energética maior e alimentos que têm maior aporte em ferro. Os alimentos são escolhidos pensando nessa densidade energética maior e no aporte de ferro maior. Mas é o mesmo método BLW. A gente oferece o alimento para a criança e ela tem essa autonomia de comer sozinha, sentindo a textura e o sabor do alimento. Para que a gente inicie essa introdução alimentar, a gente escolha o melhor método aí que vai ser melhor para a adaptação da família, é importante primeiro a gente analisar alguns pontos na criança. Então, a criança ela precisa ter alguns sinais de prontidão já desenvolvidos para que ela consiga começar essa introdução alimentar. A criança precisa, então, sustentar a cabeça e o tronco, conseguir sentar sem apoio, conseguir fazer movimento de pinça com as mãos, fazer movimentos de mastigação e quando a gente percebe que a criança sente o desejo de comer o que a gente está comendo. Esses são alguns sinais que demonstram a maturidade do bebê em iniciar a introdução alimentar. Muito importante a gente lembrar que essa introdução alimentar precisa ser guiada por um médico e nutricionista, porque cada criança tem um quadro individualizado. Como eu falei, algumas crianças precisam iniciar antes dos 6 meses, algumas crianças não conseguem iniciar já no 6º mês, então é importante que a gente tenha esse acompanhamento e que não haja desespero. É um momento de muita calma, tranquilidade e que exista uma rede de apoio também para que esse momento seja mais tranquilo. É importante, mais uma vez, frisar que a criança tem autonomia e ela sabe reconhecer seus sinais de fome e saciedade. Então, um momento que normalmente é tenso, ele pode ser um pouco mais tranquilo se a gente tem apoio e se a gente tem ajuda. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu like para que ele possa chegar para mais pessoas que também vão ser beneficiadas por esse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos, um que eu estou recomendando para vocês e o outro do próprio YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo!